Indústria líder nacional em produtos extrudados de alta performance. A Gaio é sinônimo de revestimentos para fachadas, indústrias e piscinas. Seu portfólio contempla também peças para ambientes internos e externos, produtos para usos especiais, como rampas, calçadas, rodapés e locais com maior exigência técnica. Neste vídeo vamos explorar a coleção industrial Gaio, que é referência no mercado. Ela foi desenvolvida para suportar diferentes agentes agressores, típicos de uma intensa rotina de uso. Os produtos são inovadores, duráveis e produzidos com base na ética sustentável. Capacidade de resistência mecânica, resistência a produtos químicos e a variações bruscas de temperatura, além de alto grau de limpabilidade, segurança durante o uso, propriedades de antiderrapância e baixa manutenção. São padrões atendidos pela coleção industrial Gaio e reconhecidos pelo padrão internacional de qualidade, através dos certificados NBR 13818 e ISO 13006. As peças desta coleção foram desenvolvidas em cores claras, para fácil visualização da sujeira e correta limpeza. Esta escolha foi feita para proporcionar um aspecto higienizado à área industrial, respeitando a regulamentação da Anvisa. Para garantir a máxima segurança e facilidade de manutenção e limpeza, a coleção industrial conta com peças especiais de acabamento, como cantoneiras, arremates de cantos e rodapés, que são produzidos dentro dos mesmos padrões técnicos das placas e oferecem a mesma qualidade e durabilidade, além da exclusiva tecnologia de garras cônicas, que asseguram melhor fixação. A garantia integral Gaio é obtida através da especificação de solução completa, revestimentos, peças especiais e acabamentos, produtos para assentamento e limpeza, serviços de consultoria de especificação, central de paginação, suporte técnico e televendas. A Gaio apresenta seus sistemas industriais e argamassas para usos especiais, que compõem o mix de produtos e serviços da coleção industrial. Sistema Basic, Sistema Best, Sistema Perfect, argamassas para usos especiais. Sistema Basic de assentamento para ambientes industriais. Certifique-se de que possui todas as ferramentas e equipamentos necessários para a instalação, o que irá poupar tempo durante a execução. Indicado para cozinhas industriais, áreas de manipulação de alimentos, refeitórios, banheiros e vestiários, ou para áreas de ataque químico leve com pH entre 3 e 11. Os produtos que compõem o sistema Basic são Gaio Argamassa Pisos Industriais, Cerâmica Antiácida e peças especiais Gaio, Gaio Rejunte Aluminoso e Gaio Clean pós-obra. Antes de iniciar a aplicação, é importante conferir esquadros e níveis da área que será revestida, bem como referências de cor, bitola e tonalidade das peças que serão aplicadas. Utilizando pregos de aço e linha de nylon, demarque a área na horizontal e vertical. Com uma vassoura, faça a limpeza do substrato, removendo todas as impurezas que possam prejudicar a aderência da argamassa colante. Gaio Argamassa Pisos Industriais. Alto desempenho. Usar 4,4 litros de água para uma embalagem de 20 kg. Adicione os 4,4 litros de água em um recipiente plástico. Na sequência, vá adicionando a argamassa aos poucos. Misture a argamassa e a água até obter uma consistência homogênea. Para melhor homogeneização da argamassa, utilize um misturador mecânico ou furadeira com haste helicoidal. Importante: nunca adicione mais água do que a quantidade recomendada para amassamento. Nunca reutilizar a argamassa endurecida. O assentamento de revestimentos Gaio deve ser feito no processo de dupla colagem. Usando uma desempenadeira de aço dentada de 6 mm, aplique a argamassa no substrato, formando cordões regulares. Com a face lisa da desempenadeira dentada,
Aplique argamassa colante no tardós da cerâmica e peças especiais Gaio, preenchendo-as completamente. Assente as cerâmicas e peças especiais de modo que, após a sua fixação, esta argamassa colante forme uma camada única e contínua entre placas e substrato. Bata com um martelo de borracha para que a placa fique firme e toda preenchida de argamassa colante, sem espaços ocos. Lembre-se, as peças especiais, cantos e rodapés também devem ser aplicadas pela técnica de dupla colagem e alinhadas ao piso, com um preenchimento de argamassa no tardós, incluindo o fundo de cada peça, mantendo um pano único. Nas placas que precisarem de corte, o arremate pode ser feito com a ajuda de um riscador com vidia para marcação e um cortador manual ou serra elétrica com disco diamantado para cortes em ângulos. Atenção! Uma peça com o correto preenchimento de argamassa colante deve ficar assim. Limpe a área da parede que será revestida. O processo é semelhante à aplicação nos pisos e também deve ser utilizado a técnica de dupla colagem. Aplicar argamassa colante na base de maneira uniforme, primeiro com a parte lisa da desempenadeira e na sequência estender os cordões. Em seguida, aplicar argamassa colante no tardós das peças especiais ou cerâmica Gaio. A aplicação de peças especiais, como os cantos internos e externos, proporciona melhor acabamento para cantos e quinas de paredes, garantindo a facilidade de limpeza e asepsia da área. Importante! Não esqueça de martelar cada peça com martelo de borracha, para acertar o alinhamento e pressionar a fixação entre as argamassas colantes. Logo após o assentamento, use uma espátula para retirar o excesso de argamassa nas juntas. Estes resíduos devem ser removidos antes do rejuntamento, para que o rejunte possa preencher completamente os espaços e aderir corretamente. Se o rejunte ficar fino, ele não terá a necessária resistência mecânica e poderá soltar. Gaio rejunte aluminoso. Misture o componente líquido B, aditivo químico não tóxico, com o componente pó A, cimento especial à base de bauxita. Abrir o lacre do galão de Gaio rejunte aluminoso. Retire os componentes da embalagem que devem estar fechados. Misture os componentes da embalagem na seguinte ordem. No mesmo recipiente plástico do rejunte, misture todo o conteúdo do componente líquido. B, aditivo químico não tóxico. Em seguida, vá adicionando o componente pó. A, cimento à base de bauxita. Aos poucos para facilitar a homogeneização. Para melhor homogeneização do rejunte, utilize um misturador mecânico ou furadeira com haste helicoidal. As juntas de assentamento deverão estar limpas e descontaminadas, sem sujeiras que possam prejudicar a aderência do rejunte. Aplicar o Gaio rejunte aluminoso com uma desempenadeira de borracha, comprimindo-o nas juntas. As juntas devem ficar completamente preenchidas e niveladas com a cerâmica. Em seguida, use uma espuma úmida para fazer o acabamento do Gaio rejunte aluminoso, sempre em movimentos circulares. Para finalizar, use um pano úmido para retirar os resíduos de rejuntamento que ficarem sobre a cerâmica. Gaio limpeza pós-obra, pronto para uso ou concentrado. Concentrado, diluir na proporção máxima de 1:10. Após 24 horas da aplicação do Gaio rejunte aluminoso. Em um recipiente plástico, coloque o Gaio pós-obra, concentrado, e a água na proporção necessária para a diluição, máximo de 1:10. Espalhe a solução sobre a superfície e deixe o produto agir por alguns minutos. Esfregue com uma vassoura ou utilize uma enceradeira industrial. Enxague com água em abundância para a remoção total do produto. Importante! Nunca deixe a solução secar sobre o revestimento ou interrompa o processo em andamento. Sistema BEST de assentamento para ambientes industriais.
Certifique-se de que possui todas as ferramentas e equipamentos necessários para a instalação, o que irá poupar tempo durante a execução. Indicado para áreas de produção industrial, onde o contato com produtos químicos é controlado, esporádico ou em baixa concentração e alta diluição. Os produtos que compõem o sistema BEST são Gaio Argamassa Pisos Industriais, cerâmica antiácida e peças especiais Gaio, Gaio Filme Protetivo, Gaio Rejunte Anticorrosivo e Gaio Clean. Antes de iniciar a aplicação, é importante conferir esquadros e níveis da área que será revestida, bem como referência de cor, bitola e tonalidade das peças que serão aplicadas. Utilizando pregos de aço e linha de nylon, demarque a área na horizontal e vertical. Com uma vassoura, faça a limpeza do substrato, removendo todas as impurezas que possam prejudicar a aderência da argamassa colante. Gaio Argamassa Pisos Industriais. Alto desempenho. Usar 4,4 litros de água para uma embalagem de 20 kg. Adicione os 4,4 litros de água em um recipiente plástico. Na sequência, vá adicionando a argamassa aos poucos. Misture a argamassa e a água, até obter uma consistência homogênea. Para melhor homogeneização da argamassa, utilize um misturador mecânico ou furadeira com haste helicoidal. Importante: nunca adicione mais água do que a quantidade recomendada no amassamento. Não reutilizar a argamassa endurecida. O assentamento de revestimentos Gaio deve ser feito no processo de dupla colagem. Usando uma desempenadeira de aço dentada de 6 mm, aplique a argamassa no substrato, formando cordões regulares. Com a face lisa da desempenadeira dentada, aplique a argamassa colante no tardós da cerâmica e peças especiais Gaio, preenchendo-as completamente. Assente as cerâmicas e peças especiais de modo que, após a sua fixação, esta argamassa colante forme uma camada única e contínua entre as placas e substrato. Bata com um martelo de borracha para que a peça fique firme e toda preenchida de argamassa colante, sem espaços ocos. Lembre-se, as peças especiais, cantos e rodapés também devem ser aplicadas pela técnica de dupla colagem e alinhadas ao piso, com preenchimento de argamassa no tardós, incluindo o fundo de cada peça, mantendo um pano único. Nas placas que precisarem de corte, o arremate pode ser feito com a ajuda de um riscador com vidia para marcação e um cortador manual ou serra elétrica com disco diamantado para cortes em ângulos. Limpe a área da parede que será revestida. O processo é semelhante à aplicação nos pisos e também deve ser utilizada a técnica de dupla colagem. Aplicar a argamassa colante na base de maneira uniforme, primeiro com a parte lisa da desempenadeira e, na sequência, estender os cordões. Em seguida, aplicar a argamassa colante no tardós, verso das peças especiais ou cerâmica Gaio. A aplicação de peças especiais, como os cantos internos e externos, proporciona melhor acabamento para cantos e quinas das paredes, garantindo a facilidade de limpeza e asepsia da área. Importante: não esqueça de martelar cada peça com martelo de borracha, para acertar o alinhamento e pressionar a fixação entre as argamassas colantes. Logo após o assentamento, use uma espátula para retirar o excesso de argamassa nas juntas. Estes resíduos devem ser removidos antes do rejuntamento, para que o rejunte possa preencher completamente os espaços e aderir corretamente. Se o rejunte ficar fino, ele não terá a necessária resistência mecânica e poderá soltar. Gaio Filme Protetivo, pronto para uso. Apenas misture até ficar homogêneo. Importante: o Gaio Filme Protetivo é recomendado sempre que o rejunte for à base de resinas. Após abrir a embalagem, use um cabo de madeira para misturar o conteúdo, até obter uma textura homogênea.
Para facilitar a aplicação e manuseio, recomendamos que o líquido seja despejado em um recipiente plástico, semelhante aos utilizados em processos de pintura, com um rolo de espuma preencher toda a superfície da cerâmica no sentido diagonal. Importante: tomar cuidado para não preencher as juntas de assentamento que receberão o Gaio Rejunte anticorrosivo. O Gaio Filme Protetivo serve como desmoldante e, se ficar nas juntas, poderá prejudicar a aderência do rejunte. Neste caso, remova o filme das juntas antes do rejuntamento com o auxílio de um pano úmido. O intervalo entre demãos é de aproximadamente 3 horas, podendo variar de acordo com as condições climáticas e de temperaturas do local. Repita a aplicação, desta vez no sentido cruzado, segunda demão. Deixe secar por mais 3 horas e estará pronto para iniciar o processo de rejuntamento. Importante: não pisar com o sapato úmido e não arrastar objetos sobre o local aplicado para não remover o filme. Gaio Rejunte anticorrosivo. Misture os componentes líquidos A e B quando houver, depois o componente pó C. Misturar os componentes da embalagem na seguinte ordem: misturar todo o conteúdo dos componentes líquidos A e B quando houver. Em seguida, adicionar todo o conteúdo do componente C, pó, aos poucos para facilitar a mistura. Para melhor homogeneização do rejunte, utilize um misturador mecânico ou furadeira com haste helicoidal. Importante: a quantidade de cada componente está descrita na etiqueta de identificação, que vem colada na caixa do produto. As proporções indicadas nunca devem ser alteradas. As juntas de assentamento deverão estar limpas e descontaminadas, sem sujeiras que possam prejudicar a aderência do rejunte, sem resíduos do Gaio Filme Protetivo. Aplicar o rejunte com uma espátula, comprimindo nas juntas. As juntas devem ficar completamente preenchidas e niveladas com a cerâmica. O processo de limpeza pós-rejuntamento deve ser iniciado enquanto o rejunte ainda estiver fresco. Gaio Clean, pronto para uso. O Gaio Clean do segmento industrial já vem pronto para uso. Utilize um recipiente plástico para fazer a limpeza. Com a ajuda de um pano limpo embebido em Gaio Clean, realizar a limpeza em movimentos circulares. Importante: tomar cuidado para não remover o rejunte e nem rebaixá-lo. Sempre que o pano estiver saturado de rejunte ou seco, deve-se lavá-lo no recipiente com Gaio Clean. Este é totalmente aproveitado. Importante: nesta etapa do processo, o Gaio Filme Protetivo não deve ser removido. Após respeitado o tempo de cura do Gaio Rejunte anticorrosivo, que varia entre 24 a 72 horas dependendo do tipo de rejunte e temperatura ambiente, inicia-se a segunda etapa da limpeza. É nesta etapa que o filme protetivo é removido. Lavar a superfície com água e esfregar com uma vassoura de piaçava ou enceradeira industrial, munida com manta abrasiva, até a remoção total do filme. O uso de Gaio Quartzo Malha 20 ou mesmo areia grossa pode ajudar no processo de remoção. Caso ainda fiquem resíduos de rejunte ou filme, será necessário enxaguar muito bem o piso, para que o rejunte não fique esverdeado, e remover os restos com o auxílio de uma espátula. Sistema Perfect de assentamento para ambientes industriais. Certifique-se de que possui todas as ferramentas e equipamentos necessários para a instalação, o que irá poupar tempo durante a execução. Indicado para tanques de armazenamento de produtos químicos, diques de contenção, áreas com necessidade de barreira química e estanqueidade máxima para áreas com risco de contaminação. Os produtos que compõem o sistema Perfect são Gaio Selante,
Gaio Quartzo Malha 20, Gaio Argamassa Anticorrosiva, Cerâmica Antiácida e peças especiais Gaio, Gaio Filme Protetivo, Gaio Rejunte Anticorrosivo e Gaio Clean. Antes de iniciar a aplicação, é importante verificar a área que será utilizada, bem como referência de cor, bitola e tonalidade das peças que serão aplicadas. Utilizando pregos de aço e linha de nylon, demarque a área na horizontal e vertical. Com uma vassoura, faça a limpeza do substrato, removendo todas as impurezas que possam prejudicar a aderência do produto. Gaio selante. O gaio selante é um produto formado por dois componentes, A e B. Adicione o componente B na embalagem do componente A, galão, e misture bem para garantir a perfeita homogeneização. Para facilitar a aplicação e manuseio, recomendamos que o líquido seja despejado em um recipiente plástico, semelhante aos utilizados em processos de pintura. O gaio selante deve ser aplicado com um rolo de espuma no substrato limpo, até preencher toda a superfície a ser revestida. Aplicação do Gaio Quartzo Malha 20. Com o selante ainda úmido, polvilhar o Gaio Quartzo Malha 20 até que toda a superfície fique preenchida. Aguarde secar por 12 horas para iniciar o processo de assentamento das placas. Com uma vassoura, retire os possíveis excessos ou grânulos que não foram fixados no selante. Esta camada irá auxiliar na ancoragem da argamassa anticorrosiva. Gaio Argamassa Anticorrosiva. Misture os componentes líquidos A e B quando houver. Depois o componente pó, C. Misturar os componentes da embalagem na seguinte ordem. Misturar todo o conteúdo dos componentes líquidos A e B quando houver. Em seguida, adicionar o componente pó, C, aos poucos para facilitar a homogeneização. Para melhor homogeneização da argamassa, utilize um misturador mecânico ou furadeira com haste helicoidal. A mistura ficará bem viscosa. O assentamento de revestimentos industriais Gaio deve ser feito no processo de dupla colagem. Importante: aplicar uma camada fina de argamassa sobre a base, para evitar que fiquem falhas de assentamento. Use uma desempenadeira de aço para ajudar na abertura da argamassa sob o substrato preparado com gaio selante e quartzo malha 20. Para garantir uma correta instalação, inicie o assentamento pelas peças especiais, rodapés e cantos. Realizar o preenchimento do tardós da cerâmica e peças especiais, preenchendo previamente as garras cônicas. Em seguida, aplicar as peças sobre a camada de argamassa previamente estendida no substrato. Recomendamos o uso de martelo de borracha para auxiliar no assentamento das placas. Assim que terminar o assentamento, use uma espátula para retirar o excesso de argamassa nas juntas. Estes resíduos devem ser removidos antes do rejuntamento. Se o rejunte ficar fino, ele não terá a necessária resistência mecânica e poderá soltar. Gaio Filme Protetivo. Pronto para uso. Apenas misture até ficar homogêneo. Após abrir a embalagem, use um cabo de madeira para misturar o conteúdo até obter uma textura homogênea. Com um rolo de espuma, preencher toda a superfície da cerâmica no sentido diagonal. Importante: tomar cuidado para não preencher as juntas de assentamento que receberão o gaio rejunte anticorrosivo. O gaio filme protetivo serve como desmoldante e, se ficar nas juntas, poderá prejudicar a aderência do rejunte. Neste caso, remova o filme das juntas antes do rejuntamento com o auxílio de um pano úmido. Repita a aplicação, desta vez no sentido cruzado, segunda demão. O intervalo entre as demãos é de aproximadamente 3 horas, podendo variar de acordo com as condições climáticas e de temperaturas do local. Deixe secar por mais 3 horas e estará pronto para iniciar o processo de rejuntamento. Importante:
Não pisar com sapato úmido e não arrastar objetos sobre o local aplicado para não remover o filme. Gaio rejunte anticorrosivo. Misturar os componentes líquidos A e B quando houver. Depois o componente pó, C. Misturar os componentes da embalagem na seguinte ordem. Misturar todo o conteúdo dos componentes líquidos A e B quando houver. Em seguida, adicionar o componente pó, C, aos poucos para facilitar a homogeneização. Para melhor homogeneização do rejunte, utilize um misturador mecânico ou furadeira com haste helicoidal. Importante: a quantidade de cada componente está descrita na etiqueta de identificação, que vem colada na caixa do produto. As proporções indicadas nunca devem ser alteradas. As juntas de assentamento deverão estar limpas e descontaminadas, sem sujeiras que possam prejudicar a aderência do rejunte, sem resíduos do gaio filme protetivo. Aplicar o rejunte com uma espátula, comprimindo-o nas juntas. As juntas devem ficar completamente preenchidas e niveladas com a cerâmica. Em seguida, vem o processo de limpeza pós-rejuntamento, que deve ser iniciado enquanto o rejunte ainda estiver fresco. Gaio Clean. O Gaio Clean do segmento industrial já vem pronto para uso. Utilize um recipiente plástico para fazer a limpeza. Com a ajuda de um pano limpo embebido em Gaio Clean, realizar a limpeza em movimentos circulares. Importante: tomar cuidado para não remover o rejunte e nem rebaixá-lo. Sempre que o pano estiver saturado de rejunte ou seco, deve-se lavá-lo no recipiente com Gaio Clean. Este é totalmente aproveitado. Importante: nesta etapa do processo, o gaio filme protetivo não deve ser removido. Após respeitado o tempo de cura do gaio rejunte anticorrosivo, que varia entre 24 a 72 horas, dependendo do tipo de rejunte e temperatura ambiente, inicia-se a segunda etapa da limpeza. É nesta etapa que o gaio filme protetivo é removido. Lavar a superfície com água e esfregar com uma vassoura de piaçava ou enceradeira industrial munida com manta abrasiva, até a remoção total do filme. O uso do gaio quartzo malha 20 ou mesmo areia grossa pode ajudar no processo de remoção. Caso ainda fiquem resíduos de rejunte ou filme, será necessário enxaguar muito bem o piso, para que o rejunte não fique esverdeado, e remover os restos com o auxílio de uma espátula. Argamassas para usos especiais. Certifique-se de que possui todas as ferramentas e equipamentos necessários para a instalação, o que irá poupar tempo durante a execução. Gaio argamassa e rejunte aqua. Serve para assentar e rejuntar. É indicado para locais molhados, saturados e submersos, tais como piscinas, tanques, entre outros. Gaio argamassa e rejunte aqua é um adesivo estrutural à base de epóxi bicomponente de consistência pastosa, isento de solventes e de fácil aplicação. Com a ajuda de uma espátula, misture o componente B com o componente A, até obter uma massa homogênea. Com o auxílio de uma espátula lisa, aplicar gaio argamassa e rejunte aqua no tardós da cerâmica e assentar. Bata com um martelo de borracha para que a placa fique firme e sem espaços ocos. Aguarde 24 horas para aplicar o rejunte adequado. Consulte o suporte técnico Gaio. A secagem do gaio argamassa e rejunte aqua ocorre após 24 horas. Reparos subaquáticos em piscinas. Para assentamentos subaquáticos, aplicar gaio argamassa e rejunte aqua no tardós da cerâmica, em quantidade suficiente para assentar e rejuntar ao mesmo tempo. Para acabamento das juntas, deve-se remover os excessos com uma espátula, nivelando a argamassa com a cerâmica. Importante:
No caso de falhas no rejuntamento, será preciso aguardar 24 horas para recompor o rejunte. Gaio Argamassa Reparo é indicado para locais onde existe a necessidade de reparo rápido e provisório em pisos cerâmicos ou de concretos. Reparos temporários com camadas de até 5 centímetros de espessura. Antes de iniciar a aplicação, é importante remover todas as impurezas que possam prejudicar a aderência do produto, inclusive a argamassa existente. Despeje o líquido gaio aditivo em um recipiente plástico e, em seguida, adicione a argamassa aos poucos. Atenção! Nunca adicione água à mistura de Gaio Argamassa Reparo. Misture a argamassa e o aditivo até obter uma consistência homogênea. Para melhor homogeneização da argamassa, utilize um misturador mecânico ou furadeira com haste helicoidal. Com o auxílio de uma colher de pedreiro, aplique a argamassa no local a ser reparado, nivelando com o piso cerâmico existente no local. Finalize o acabamento com uma desempenadeira e com um bloco de espuma úmido, faça a limpeza. O local estará pronto para ser usado novamente após o período de secagem, que é de aproximadamente 2 horas. Atenção! O período de secagem é o mesmo para locais úmidos. Importante! Se já tiver as peças cerâmicas para reposição na obra, utilize Gaio Argamassa Reparo para o assentamento permanente. Após o período de cura da argamassa, inicie o rejuntamento com rejunte adequado. Consulte o suporte técnico Gaio. Gaio Argamassa C3 Especial é indicado para assentamento de piso sobre piso ou para locais complexos que recebam tráfegos intensos e pesados. Remova resíduos e contaminações que possam atrapalhar a realização do reparo. Despeje o líquido Gaio aditivo em um recipiente plástico e, em seguida, adicione a argamassa aos poucos. Atenção! Nunca adicione água à mistura de Gaio Argamassa AC3 Especial. Misture a argamassa e o aditivo até obter uma consistência homogênea. Para melhor homogeneização da argamassa, utilize um misturador mecânico ou furadeira com haste helicoidal. O assentamento de cerâmicas Gaio deve ser feito no processo de dupla colagem. Com o auxílio de uma colher de pedreiro ou desempenadeira dentada, aplique a argamassa tanto no local a ser reparado, como no tardós da cerâmica, preenchendo completamente os espaços. Assente as cerâmicas de modo que, após a sua fixação, esta argamassa colante forme uma camada única entre placa e substrato. Bata com um martelo de borracha para que a placa fique firme e sem espaços ocos. Importante! O aditivo confere características únicas a esta argamassa, como a de dificultar a penetração de umidade e de proporcionar alta resistência mecânica ao produto. Logo após o assentamento, retire o excesso de argamassa nas juntas com uma espátula ou colher de pedreiro. Faça a limpeza com um bloco de espuma úmida. Aguarde a cura da argamassa para iniciar o processo de rejuntamento. Importante! Aguardar 24 horas para aplicar o rejunte adequado. Consulte o suporte técnico Gaio. Gaio Argamassa C3 Especial é uma argamassa química, bicomponente, pronta para uso e de fácil aplicação. É indicada para a fixação de revestimentos de baixa absorção e grandes dimensões. Resiste aos locais de tráfego intenso e pesado, industriais. Há alterações térmicas e vibrações. Adequada para reparos onde seja necessário a liberação rápida do trânsito. Tráfego leve em 2 horas e pesado em 6 horas. Gaio Argamassa Kitchen. Usar 5 litros de água para cada embalagem de 25 kg. Gaio Argamassa Kitchen tem uso indicado principalmente para áreas de cozimento de alimentos, onde há autoclave, panelão de cozimento a vapor ou altas temperaturas diretamente sobre o piso. Utilizar sempre produtos com garras profundas.
igual ou superior a 14 milímetros. Antes de iniciar a aplicação, é importante conferir esquadros e níveis da área que será revestida. Utilizando pregos de aço e linha de nylon, demarque a área na horizontal e vertical. Com uma vassoura, faça a limpeza do substrato, removendo todas as impurezas que possam prejudicar a aderência da argamassa. Adicione os 5 litros de água em um recipiente plástico. Seguidamente e aos poucos, vá adicionando a argamassa. Misture a argamassa e a água até obter uma consistência homogênea. Importante! Nunca adicione mais água do que a quantidade recomendada para amassamento. Não reutilizar a argamassa endurecida. Para melhor homogeneização da argamassa, utilize um misturador mecânico ou furadeira com haste helicoidal. O assentamento de revestimentos Gaio deve ser feito no processo de dupla colagem. Usando uma desempenadeira de aço dentada de 6 mm, aplique a argamassa no substrato, formando cordões regulares. Com a face lisa da desempenadeira dentada, aplique a argamassa colante no tardós da cerâmica e peças especiais Gaio, preenchendo-as completamente. Assente as cerâmicas e peças especiais de modo que, após a sua fixação, esta argamassa colante forme uma camada única e contínua entre placas e substrato. Bata com um martelo de borracha para que a placa fique firme e toda preenchida de argamassa colante, sem espaços ocos. Lembre-se, as peças especiais, cantos e rodapés também devem ser aplicadas pela técnica de dupla colagem e alinhadas ao piso, com preenchimento de argamassa no tardós de cada peça. Logo após o assentamento, retire o excesso de argamassa nas juntas, com uma espátula ou colher de pedreiro, e faça a limpeza com um bloco de espuma úmido. Aguarde a cura da argamassa para iniciar o processo de rejuntamento. Importante: aguardar 24 horas para aplicar o rejunte adequado. Consulte o suporte técnico Gaio. Para mais informações sobre a empresa, produtos e serviços, entre em contato com os canais de comunicação Gaio. Televendas 11 24 23 26 26 ou pelo e-mail televendas@gaio.com.br. Suporte técnico 11 24 23 2600 ou pelo e-mail saque@gaio.com.br ou pelo Facebook, Instagram e YouTube.